não sei vocês, mas eu achei que tinha dado algum problema no meu player, porque eu tava de boa vendo a cena da Mary com o Sam, aí do nada corta pra cena da Mary acordando na cama do Jordan e bum! Acaba o episódio e tem a cena pós-créditos bizarra lá do Tech Night. Enfim, é puro suco de The Boys e isso é maravilhoso. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, adorei o episódio excelente, diria que inclusive o melhor até agora, mas vamos nessa porque temos muita coisa a comentar nessa análise, mas também comentando os detalhes, easter eggs, referências e muito mais. Até chegar na parte do Sam com a Mary, muita coisa acontece. A gente não vê, mas fica explícito que após vários guardas chegarem ali no seu quarto, o Sam saiu rebocando geral, matou vários guardas e conseguiu fugir ali da floresta com a Emma, indo para o cinema que ele ia direto com o Luke. Antes de vermos os dois, eu quero chamar a atenção para dois detalhes. A Indira erra de novo o nome dos soldados. No episódio anterior, ela confundiu o Greg com o Bob, e aqui ela confundiu de novo, e o Greg, coitado, acabou sendo morto. E o outro é que o Dr. Cardoso, ou Marco Pigossi, fala que o Sam é mais forte que o Golden Boy. No caso, é mais forte do que era o Golden Boy. A gente viu quão forte, quão resistente ele é mais pra frente na casa do Dr. Cardoso, e dá pra ter uma noção da sua força por conta da destruição que ele fez ali na floresta. E segundo a descrição do site oficial do Prime Video, ele tem super força e vulnerabilidade, sendo até mais forte que a versão masculina do Jordan Lee. O Sam é mega poderoso, e talvez nesse final de semana, no sábado ou no máximo no domingo, vai ser um vídeo aqui no canal ranqueando os 7 jovens principais de The Boys. E o Sam com certeza estará bem alto no ranking, mas na sua opinião, até agora, quem é o mais poderoso? Qual seria o seu top 1? Me conta aqui nos comentários. E claro, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder esse e os próximos vídeos de Gen V que vão sair aqui no Good Nerd. O Sam fugiu com a Emma para o cinema abandonado, e lá os vimos se aproximando ainda mais. Os dois têm gostos parecidos, são parecidos de certa forma, como a gente viu no terceiro episódio, e aqui, com cada um se abrindo e expondo suas fraquezas, eles foram se conectando, se reconhecendo um no outro, ficando cada vez mais próximos. E enquanto eles estão se aproximando, a Emma se viu na responsabilidade de contar a verdade para o Sam, que o Luke, que o seu irmão, está morto. Anteriormente, o Sam só foi dar atenção de fato para a Emma porque ela disse que foi mandada pelo Luke. Então, quando a Emma conta a verdade para ele, claro, o Sam surta, começa a quebrar tudo, fica, claro, muito triste. E detalhe que a Emma pula para falar com ele e faz até mesmo a pose de super-herói. Logo depois, aparece o personagem que roubou a cena nesse episódio, o Tech Knight. O Tech Knight nos quadrinhos fez parte do Payback, enquanto aqui ele é mais um famoso no geral. Ele é um astro de Hollywood, indicado ao Globo de Ouro, tem o seu próprio programa investigativo para a TV, mas não é um herói de fato. Nos quadrinhos, o Tech Knight é basicamente a junção do Batman com o Homem de Ferro, embora também não tenha poderes, assim como os outros supers e assim como o Batman e o Homem de Ferro. Aqui, além de não vermos a sua armadura clássica, ele parece que sim tem poderes, porque ouvimos especialmente na cena com a Marie que ele consegue perceber os detalhes nas pessoas, ver a pupila dilatando, o coração batendo mais rápido, sentir os arrepios. E usando esses seus poderes, ele consegue obter sucesso no seu programa A Toda a Verdade, porque usando seus poderes de super sensibilidade humana, eu não sei se essa é a melhor definição, mas vocês viram o episódio e entenderam o que eu tô falando, ele consegue extrair a verdade das pessoas e, assim, obter sucesso. Após o momento Professor Good Nerd, vimos que ele foi mandado para Godolkin pela própria VOT para investigar o que de fato aconteceu com o Luke. Afinal, ele seria o novo membro do set no lugar da Starlight ou no lugar da Queen Maeve, que, né, as duas deixaram o set. Mas, né, ele acabou se matando, fez a VOT perder mais de 45 milhões em merchandising e agora a VOT vai tentar lucrar o máximo com a morte dele, fazendo o programa, né, A Toda a Verdade lá no VOT Plus. Eu peço perdão se minha voz ficar meio estranha nesse vídeo, né? Eu não fiz o vídeo de detalhes dos 3 primeiros episódios porque eu fiquei bem doente, garganta muito inflamada, fiquei uns 3, 4 dias sem falar e estou melhorando, mas ainda não estou 100%. Então qualquer coisa eu peço perdão, beleza?
E na conversa com a Indira, onde ele comenta por que está ali na Universidade de Godolkin, ele até confirma uma teoria minha no meu vídeo anterior. O Luke matou o Brink para tentar salvar o Sam, e também porque o Brink escondeu toda a verdade dele durante todo esse tempo. E ele foi mandado para Godolkin para abafar isso e usar um bode expiatório para culpar pela morte do Luke. Após a cena do André com a Kate, que eu vou comentar daqui a pouco, vimos que a Marie foi tentar pedir ajuda para um vidente para saber aonde a Amy está. Só que o vidente, na verdade, era um pervertido e queria transar com a Marie, até que ela vai lá, infla o pau do cara e explode o pau do cara. E essa é uma cena muito importante porque Marie é muito mais poderosa do que a gente estava pensando até então, do que a própria descrição dela diz que ela é poderosa, porque ela foi capaz de, sem ver nenhum sangue, jogar uma grande quantidade de sangue para o pau do cara, ao ponto do pau ficar gigante e eventualmente explodir. Ou seja, a Marie é capaz de controlar não apenas o seu sangue, mas também o sangue de outras pessoas. Por enquanto, ela não sabe como controlar isso, mas quando ela aprender, porque pensa aqui comigo, se ela aprender a manipular e controlar o sangue de outras pessoas dentro do corpo delas, ela pode, por exemplo, jogar muito sangue para o cérebro da pessoa que, bom, ele vai explodir. Ainda está meio nebuloso como ela fez isso, né? Foi mais no impulso, no nervosismo. Mas quando ela aprender a controlar o sangue de outras pessoas, só de sentir o sangue no corpo delas, ela não vai ser apenas a pessoa mais forte de Godolkin, mas até mais forte do que alguns membros do set, e meus amigos, vale a pena ficar de olho. Logo depois, voltamos a ver o Tech Knight em ação, dessa vez com ele entrevistando o André e também o Polaridade para saber a verdade sobre o Golden Boy. A gente está acompanhando a enorme pressão que o Polaridade coloca no seu filho para substituí-lo no futuro. Aparentemente, o Polaridade não deu certo como super-herói, porque beleza, ele é famoso, conhecido, um astro do cinema, bem popular, mas ele não ficou conhecido por de fato ser um herói, por participar do set, por exemplo. Então ele vem tentando fazer com que o seu filho seja aquilo que ele não foi. O Andrew até desabafa com a Kate anteriormente que ele ficava imitando seu pai nos filmes sobre a Área 51. Então, quando o Tech Knight pressiona o André para comentar a verdade sobre o Golden Boy, ele até acaba escapando que, inclusive, está tendo, no caso, né, uma relação lá com a Kate. O André acaba ficando surtado, mesmo com seu pai tentando ajudar, ele acaba surtando com a pressão e tá com exploda-se. Depois, inclusive, vimos ele amassando a cabeça da estátua do seu pai, meio que extravasando a pressão e o sentimento que ele estava sentindo. E também no interrogatório, a gente conhece mais sobre a Kate. A Kate, ela é mega poderosa, isso a gente já sabe, né? Mas ela tem um grande potencial que ela mesma deixou de lado para focar no Golden Boy. Ela desistiu de tudo para ser a grande empresária do Luke, até que, né, deu tudo errado. Mas agora ela está meio que se reencontrando agora com o André. Mas se tem uma pessoa que pode, eventualmente aqui na história, surtar da cabeça e eventualmente até mesmo ser um vilão, né, dos 7 principais dos 7 jovens, mesmo com o Sam sendo pirado desse jeito, eu acho que o André, tá? A série tá trabalhando aos poucos, que ele eventualmente vai explodir, ele não vai aguentar a pressão, vai surtar, então talvez, ó, vale a pena ficar de olho no André, porque vai que alguma coisa acontece. Falando no Tech Knight, após vermos mais cenas do Sam e da Emma se aproximando, vimos que ele usou seus poderes de super sensibilidade humana para ir a fundo e saber a verdade sobre o Luke. E quando ele interroga a Marie, na pressão ela acaba revelando a verdade, que quem de fato lutou com o Luke não foi ela, e sim o Jordan Lee. Só que, mesmo ela contando a verdade, vimos que o Tech Knight não vai expor tudo isso, porque esses jovens podem ser no futuro muito lucrativos para a VOT. No caso, já estão sendo na real. Então eu acredito que o pessoal no geral, não vai contra a Marie ou achar que ela é uma fraude e passar do nada a apoiar o Jordan Lee. Por não usar nenhum dos jovens como bode expiatório para a morte do Luke, o Tech Knight decide que vai usar a Indira, que, né, tá comandando toda a universidade. Só que a Indira mostra que tem preparo, porque caso o Tech Knight faça alguma coisa e exponha ela, por exemplo, ela vai mostrar que ele é um grande tarado sexual.
Toda vez que ele vê um buraco, ele fica com tesão e quer enfiar o seu amigão lá dentro. A gente viu ele fazendo isso em alguns momentos ali naquele vídeo da Indira e também na cena pós-créditos, com ele fazendo isso com um secador de banheiro. Pois é uma doideira. O Tek Knight ser assim é uma referência clara aos quadrinhos, já que lá o Tek Knight é um grande tarado sexual. E outra referência aos quadrinhos é o seu tumor no cérebro, que meio que faz com que o seu cérebro mude a sua percepção de realidade. Pra vocês terem uma ideia, nos quadrinhos, ele abusou do Venom, que é basicamente o seu Alfred. Após isso, claro, ele se demitiu e expôs tudo pra imprensa e o Tek Knight foi obrigado a se aposentar. Além disso, ele já salvou a Terra de um cometa, mas antes ele simplesmente... Sim, é exatamente isso que você pensou. Só pra fechar o arco dele, para manter a sua reputação e não ter, esses vídeos sendo revelados, o Tek Knight resolve que não vai usar ninguém como bode expiatório que vai, manter a boca fechada e mete o pé de Godolkin. Eu confesso que gostei do personagem. Ele, claro, é uma pessoa horrível, mas, ao meu ver, acrescentou bem aqui à história. Eu não sei se ele vai voltar na quarta temporada de The Boys, mas caso ele volte, seria interessante se ele voltasse também com a sua armadura lá dos quadrinhos. Mas enfim, por ter revelado a verdade para o Tek Knight, Mary e Jordan começaram a se aproximar ainda mais, porque ele ficou pressionando para Mary contar a verdade, ela acabava não contando por conta da pressão, mas finalmente isso aconteceu. A gente sempre viu os dois juntos, mas brigando, farpando um com o outro, e aquela, se dois jovens ficam brigando toda hora, é porque lá no fundo tem um sentimento completo oposto, e bum! Foi isso que aconteceu, estourou e os dois começaram a se pegar, até que a Emma aparece. A Emma estava com Sam lá no cinema, mas ele começou a surtar, a ouvir vozes na sua cabeça. Todo esse lance dele meio que imaginar pessoas falando com ele na sua cabeça me lembrou muito aqueles surtos do Black Noir na terceira temporada de The Boys, onde, através dos surtos e dos desenhos animados que ele imagina, a gente descobre toda a sua relação lá com Soldier Boy. Como a descrição dele bem diz, o Sam é uma pessoa atormentada por alucinações. Ele não sabe o que é real ou o que é apenas fruto da sua cabeça. Talvez o composto V deixou ele com poderes, mas causou essas alucinações na sua cabeça. Despertou alguma doença no seu corpo, A gente vê no terceiro episódio, e ele comenta aqui também, que já foi a vários hospitais psiquiátricos desde quando era criança. Então eu não acredito que essas alucinações foram por conta da floresta. Mas enfim, essas alucinações na sua cabeça, inclusive um fantoche do profundo, mandou ele ir atrás do Dr. Cardoça, do Marco Pigossi, porque ele tem medo de que caso o levem de volta para a floresta, ele receba aquele tratamento especial do Cardoça, como vimos lá no segundo episódio. Então, para evitar isso, ele resolve ir atrás do Cardoça, enquanto a Emma vai para a universidade para comentar tudo isso e a pedir ajuda da Marie, Jordan e dos outros para parar o Sam. Na casa do Marco Pigossi, ou do Dr. Cardoça, o Sam começa a atazanar a família dele para matá-lo. E nessa hora temos alguns detalhes que eu quero chamar a atenção. O Sam está surtando, ele não tem noção do que é real e do que é apenas fruto da sua imaginação. Tanto que ele fala pro Cardoça, você não é real. E também comenta, você não terá ela. Ou seja, na cabeça dele, ele está fazendo tudo isso, mais para proteger a Emma de passar por tudo que ele passou, do que para de fato proteger a si mesmo. Logo após ouvir o André falar, o Sam acaba com ele com muita facilidade, consegue se livrar da Marie, mas quando é jogado para fora pelo Jordan, ele é parado pela Emma. A gente viu anteriormente que ela precisa vomitar para ficar pequena, e aqui vimos que se ela comer muito, ela consegue ficar gigante. Ele é basicamente o Homem-Formiga, no caso, a Mulher-Formiga. O problema é que ela precisa ou vomitar muito ou comer muito para de fato usar os seus poderes, o que dependendo da situação, não é nada prático. Mas se ela eventualmente conseguir algum dispositivo, tipo o traje do Homem-Formiga mesmo, para conseguir manipular os seus poderes sem de fato precisar vomitar muito ou comer muito, ela pode ser ainda mais poderosa. A Emma consegue de certa forma acalmar o Sam e o episódio simplesmente terminou com a Marie falando que vai ajudá-lo e BUM! A tela fica preta, corta para uma cena dela acordando sem entender nada, após dormir com Jordan Lee, e o episódio simplesmente acaba,
Como eu comentei no começo do vídeo, essa transição da cena dela com o Sam até a cena dela acordando, eu achei que realmente tinha dado algum problema no meu player, porque, mano, foi do nada. Mas enfim, dando uma analisada, a Marie acordou nesse episódio no quarto do Jordan Lee, mas o que aconteceu para ela ir parar do caso do Marco Pigossi, do Dr. Cardoso, até a cama do Jordan Lee, eu não faço a menor ideia. Porque, por exemplo, nem ela nem o Jordan estão com sinais de machucado ou algo parecido. Só iremos descobrir na semana que vem e, claro, eu vou comentar tudo com vocês. Sobre esse quarto episódio, eu gostei bastante, né? Talvez foi o melhor, deixa o que você achou aqui nos comentários, mas eu gostei bastante, sabe? Porque eles conseguiram desenvolver os personagens, aprofundar ainda mais as histórias, né? Aprimorar ainda mais as relações, como a Marie com o Jordan, o André com a Kate, o Sam com a Emma, além de apresentar novas coisas que serão importantes, como, por exemplo, o novo poder da Emma, o novo poder da Mary Monroe. Mas enquanto o próximo episódio não chega, aqui eu comento sobre os 3 episódios anteriores, um pacotão, um resumão, tá maravilhoso, enquanto aqui eu comento as novidades sobre a segunda temporada de House of the Dragon, e essa, meus amigos, promete ser ainda melhor do que a primeira. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!